No terceiro ano, hoje vou comentar com vocês um outro filósofo político chamado Thomas Hobbes. E vai ter também uma atividade e algumas questões discursivas para vocês responderem sobre ele. Eu gosto muito dessa parte da filosofia, especialmente Thomas Hobbes. Inclusive, nesse filósofo, eu fiz a minha primeira especialização e ele trata de um tema muito interessante. Primeiro que é política e depois ele fala sobre o poder. Ele começa a discutir o poder absoluto. Muita gente confunde o filósofo dizendo que ele é defensor do absolutismo. Não, ele não é defensor de governos absolutistas. Por exemplo, como tivemos na história governos que controlavam de uma forma completa e total o seu Estado, né? Os governos absolutistas dos reis absolutistas da Europa, por exemplo. A questão para ele pode ser tanto um como mais de um governante. Ou seja, pode ser uma monarquia, mas pode ser também uma assembleia. O fato não é a pessoa que deve ter o poder absolutista. O fato é que o poder deve ser absoluto no sentido de poder total, né? Mas, então, já dirimido essas primeiras considerações acerca do filósofo, vamos discutir propriamente o pensamento dele e, quando possível, né, necessário, resgatar isso que inicialmente nós já anunciamos para vocês. Então, vamos lá. Thomas Hobbes é um filósofo inglês, 1650, por aí, onde ele escreve sua primeira obra. As duas mais importantes obras dele o Leviatã, né, conhecidíssimo por todo mundo, e o De Tive, né, em latim significa do cidadão. Bem, ele vive num período bastante conturbado, um período onde está se contestando o poder absolutista, dos reis absolutistas, e um período onde começa a haver, por exemplo, a proposta de um Estado liberal. Inclusive, o próximo filósofo vamos discutir o Estado liberal, que vai ser o John Locke. Mas nessa aula só o Thomas Hobbes. Então, um período bastante conturbado politicamente, um período de bastante guerra civil. O que é a guerra civil? É contestar o poder instituído e, portanto, tenta fazer essa mudança. O próprio país passa a estar em guerra por disputa de poder, né? E para Hobbes, isso é a pior consideração, a pior coisa que poderia acontecer em um Estado, porque os cidadãos passam a sofrer bastante por conta dessa disputa interna, né? De todas as guerras, a guerra externa e a guerra interna, de todas essas duas guerras, a guerra civil é a que mais é penosa, a que mais provoca problemas. Uma guerra externa, ela pode até fazer com que os grupos sociais de um país se unem. É claro, eles têm que se unir para combater um inimigo comum, né? E até uma certa aproximação disso, né? Dos nacionais para debater, para confrontar um inimigo comum. Mas a guerra interna não. Começa a haver grupos rivais dentro do país. E isso sofre com todos, né? Se perde indústria, se perde o comércio, se perde qualquer relação social que poderia fortalecer um país. Então, Hobbes, pensando nisso, né, institui aí uma filosofia política onde ele procura definir a necessidade de ter um poder único para que a sociedade possa viver bem, possa progredir, né? Essa seria a principal atenção do filósofo quando ele vai discutir o poder. Bem, vamos lá. Hobbes, primeiro, ele faz uma distinção entre dois tipos de Estado. Esses filósofos que iremos discutir, começando com Hobbes, depois vamos passar por Locke, por Rousseau, eles são chamados filósofos contratualistas. Eles estipulam uma ideia, né, legitimando o poder do Estado a partir da passagem de um estado de natureza, um estado onde não havia poder, para um estado social ou também chamado estado civil. Esse há poder. O que eu quero dizer com poder? O poder instituído, constituído formalmente, o governo, por exemplo. Então, o estado de natureza não existe governo, nenhuma autoridade reconhecida e aceita,
Então, há uma ausência completa de regras sociais, de leis formais. E o estado de natureza é justamente o contrário. É a instituição de um governo formal e aceito, onde preexiste, né? Onde está a presença das leis, das regras. Qual que é o significado de não ter leis? Vamos aí começar a discutir as duas máximas fundamentais para o pensamento hobbesiano, o pensamento de Thomas Hobbes, que é a máxima chamada homem é lobo do homem e a outra guerra de todos contra todos. Essas duas máximas, o homem é lobo do próprio homem, o homem é lobo do homem, e a outra, a guerra de todos contra todos, elas estão bem colocadas no estado de natureza. Lembrando que o estado de natureza é um estado sem regras, sem leis. Então os homens vão fazer de tudo para conquistar o poder que eles acham que têm direito, né? E essa disputa interna, as pessoas passam a ver o outro como seu inimigo, como seu rival. Portanto, não há harmonia, não há, sobretudo, paz. Guerra de todos contra todos. Então, se não há regra entre ninguém, não há aceitação de um governo, né? Aceitação de uma norma, de uma lei, as pessoas estão em guerra constante de todo mundo contra todo mundo. Na medida em que eu quiser, por exemplo, algum objeto, né? Um objeto de uma outra pessoa, basta eu tomar para mim. O que vai fazer com que o outro não deixe ser, né, retirado do objeto vai ser a luta que ele vai ter contra mim. Se eu tiver uma força maior, vou impor a minha vontade. Mas eu fico na mesma... Essa é uma questão que o Hobbes vai sempre definir. Eu posso ser mais forte nesse momento, mas eu sempre fico no mesmo medo e no mesmo receio que ele, de que o outro mais forte do que eu, ou até que aquele do qual eu retirei esse objeto, possa fazer uma associação entre outras pessoas, superando a minha força e o meu poder e tomar não só esse, mas tudo que eu tenho. Então, assim, o medo, o receio, e aqui é o medo da morte, o receio de perder tudo. Os homens reconhecem que esse estado de natureza é um estado que tudo pode, nada, não há nada, empecilho algum. Para mim, assim como para todos. Se tudo pode, eu não tenho liberdade. A lei, ela restringe a minha liberdade. Mas se eu não tenho liberdade de usufruir os bens que eu tenho, né, sobretudo a vida, né, e a liberdade é algo muito cara, muito importante, né, aos homens. Nada adianta se eu tiver muita riqueza e não poder usufruir dessa riqueza. Então, os homens percebendo que esse estado de natureza é um estado nocivo, um estado ruim, prejudicial, eles se reúnem entre si, né, todo mundo reconhecendo a necessidade, e estipulam uma regra entre eles. Aí começa a formar o estado social. Eles negam, né, cada um incondicionalmente o seu direito a tudo fazer, porque se cada um retivesse o seu direito de tudo fazer, não haveria passagem do estado da natureza para o estado social. Ficaria na guerra de todos contra todos. Então eles negam o seu direito de tudo fazer e delegam esse direito a um representante ou a uma assembleia também. O que é assembleia? Um conjunto de pessoas, né? Então por isso que Hobbes não fala que tem que ser uma monarquia. Não. O fato é que o poder dado a este homem ou essa assembleia tem que ser absoluto, né? Então aí se constitui o estado social. O homem sai do estado de guerra de todos contra todos e constitui um estado social no qual o governante vai utilizar tudo que for necessário para fazer com que o Estado exista e se mantenha. Porque ele foi formado justamente com esse propósito, garantir a vida, garantir e preservar a vida. Porque a vida preservada, garantida, todas as outras coisas em decorrência vão acontecer. Por exemplo, a nossa Constituição Brasileira de 1988. É tão importante isso que nem se menciona, né, garantir a vida.
Mas você olhar lá no artigo 5º da Constituição do Brasil de 1988, você vai ver que ela coloca lá uma série de princípios individuais, garantias individuais das pessoas. Moradia, habitação, escola, saúde, ensino, né? Saúde e tantas outras coisas. Ora, se a vida não tiver garantida, nada disso vai ter razão de existir. Por isso que é um direito chamado pelos juristas de primeira geração, direito à vida. Bem, aí o homem então sai do estado de natureza para o estado social. Tem nesses filósofos chamados de contratualistas, como Hobbes, Rousseau e Locke, esses dois últimos ainda iremos estudar, eles estipulam, portanto, que essa passagem é feita a partir de um contrato. Por isso falado contratualistas. Os homens estabelecem um contrato entre si na qual delegam poder a um terceiro. Esse terceiro só surge a partir da reunião entre as pessoas, que reconhece que o direito à vida é muito caro, é muito importante, mas eu não tenho essa segurança, porque estou numa guerra de todos contra todos. O homem é um lobo do próprio homem, ou seja, uma presa do outro homem, né? Então eles estipulam a passagem do meu direito de tudo fazer para um terceiro. Esse terceiro, portanto, vai ser o governante, que vai ter o poder absoluto para preservar a vida e tudo que é decorrência da vida. Muitos chamam essas teorias de contratualistas, não está errado, principalmente Hobbes. Mas aqui em Hobbes tem um detalhe. O contrato que Hobbes estipula, né, a forma de acordo, melhor dizendo, o que é contrato? Uma forma de acordo. Acordo entre as pessoas. Por exemplo, eu quero comprar salgadinho. Eu chego ali no vendedor de salgadinho e falo assim para ele, olha, eu vou comprar 100 salgadinhos para você me entregar amanhã. Ótimo, ele aceita, eu aceito as condições e ele me entrega 100 salgadinhos amanhã. Pronto, o contrato foi findado. Para Hobbes, não. Esse acordo entre as pessoas para constituir o Estado, ele é mais do que um contrato, ele é um pacto. Então, Hobbes é chamado de pactualista. Muitas pessoas confundem isso, né? Por exemplo, o Rousseau, o Locke, pode ser chamado de contratualista, mas Hobbes não. O acordo entre as pessoas, chamado de contrato, para Hobbes ele assume um sentido de pacto. Por quê? Lembra desse exemplo que eu falei do salgadinho? Depois que o vendedor de salgados me entregou e eu paguei, não existe mais contrato, acabou. O contrato, portanto, ele tem um tempo. Só vai existir se eu for lá e fazer. Só vai existir um novo contrato, vai surgir algum outro acordo quando a gente fizer a proposta de novo. Ó, me fornece mais 50 salgados para a tarde. Pronto. Aí surgiu o contrato. Na hora que ele me entregar os 50 salgados e eu pagar, acabou o contrato. Ele não tem por que me entregar mais salgados amanhã, porque eu não pedi. Agora, para Hobbes, não. Para Hobbes, é um pacto, porque depois que celebrado o acordo de vontades, ele não volta atrás. Ele tem a proposta de ser atemporal. O contrato tem um tempo pré-determinado, o pacto não. Então, Hobbes, para ser mais exato, coerente com a filosofia política de Hobbes e no propósito de pensamento do filósofo, ele é um pactualista. O acordo entre as pessoas é um pacto. Beleza, meninos? Essa relação é muito importante a gente perceber. Bom, muita gente fala o seguinte, que o filósofo, ele, ao delegar tanto poder a ser um governante, o governante pode fazer arbitrariedades possíveis, né? Não, para o filósofo não, porque ele vai defender uma teoria chamada de ator-autor. De novo, ator-autor. Bem, o que é isso? Quem entre governante e governados será ator ou autor? Por exemplo, os governados, né, aqueles que delegam o poder a um governante, os governados serão os autores. E o ator vai ser o governante. Como que funciona isso? É algo parecido com o que nós utilizamos hoje na política. Por exemplo, você vai votar agora, nesse ano de 2020, teremos eleições para prefeito e vereadores, né? Poder executivo e legislativo. Então você vota para um candidato. Vou votar para o prefeito.
ele só vai assumir porque ele vai ganhar pela eleição majoritária, maior número de votos em relação ao seu concorrente. Ok, ele ganhou a eleição. Ele ganhou? Não. Você o elegeu. Não é ele que ganha, é você que o elege. Não partiu dele, partiu de você. Você é o autor do mandato. É como se você pegasse um papel em branco e escrevesse procuração jurídica. Eu, fulano de tal, cedo o meu direito de exercer a minha representação a você, prefeito, durante o mandato de 4 anos. Então, ele terá que, tudo que ele fizer, vai fazer em seu nome, porque você deu essa carta branca, ou seja, essa procuração para que ele fizesse, uma procuração em branco, na qual você delegou os poderes para que ele agisse em seu nome. Por isso você é o autor. E ele é apenas um representante, essa noção que a gente tem que ter. Temos o nosso direito, essa noção de que os políticos são representantes do povo. Só que às vezes a gente esquece disso, que eles nos representam. Então, mas a proposta do filósofo é o seguinte: ele deve fazer em nome dos governantes tudo o que for necessário. Então, se for necessário, às vezes, o castigo, a punição, mas para preservar o propósito na qual ele foi constituído, preservar a vida e garantir as consequências, tudo que vem depois da preservação da vida, ele deve fazer, ele deve ter o poder absoluto. Nada deve competir com ele para ele conseguir atingir esse fim na qual ele foi constituído. Então, essa é a proposta. Aí a gente pode levantar o seguinte: poxa, o governante tem um poder absoluto? Sim, absoluto, justamente no pensamento do Hobbes, justamente para fazer com que a proposta que nós subscrevemos para que ele garantisse, ele possa garantir. Por isso, nada se compara ao poder do governante. A sua principal obra, eu falei agora há pouco, chama-se Leviatã. O que é o Leviatã? É um monstro bíblico, está escrito lá no livro de Jó, Velho Testamento. Um monstro marinho de natureza descomunal, força desproporcional, ou seja, nada na Terra se comparava à força e ao tamanho do Leviatã. No livro de filosofia, quando vocês forem ver o livro, tem uma imagem da capa do Leviatã. Um governante segurando a espada, segurando o cetro, ou seja, ele tem que ter o poder, essas duas expressões de poder nas mãos, a espada e o cetro. E o corpo dele é formado por pessoas. Por isso, as pessoas delegam para ele agir em seu nome. E ele está numa paisagem na qual ele está acima da paisagem, ou seja, nada se compara a ele na Terra, para que ele possa garantir tudo que foi necessário para lhe garantir. Um grande poder onde não tem competição. Ótimo. Mas, então esse Leviatã, esse Estado Leviatã, vai fazer tudo que for necessário, mas para o benefício do governado. Essa é importante a gente notar. Mas e se o governante não fizer em benefício do governado? Aí tem uma questão fundamental em Hobbes: o direito de renúncia do pacto. O pacto foi celebrado para que ele garantisse o direito à vida. E se ele atentar contra a vida de forma injusta aos governados? Não garantir o direito de defesa da minha propriedade, da minha vida. Então eu posso voltar àquela forma de que eu posso exercer a minha força sempre quando for necessário. O direito de legítima defesa não é abolido. Se não tem um governante para me defender, eu me defendo por conta própria. Direito à vida é caro, é importante. Então, caso o governante não atinja o propósito da qual ele foi constituído, garantir a vida, eu posso renunciar o pacto. Olha só, o pacto foi celebrado para que não houvesse renúncia, mas há um caso onde é possível renúncia, quando ele não garante o direito à vida. Então eu renuncio o pacto. É claro que aí voltaremos ao estado de natureza, até constituir um outro governante que possa fazer isso, garantir o direito à vida. Como funciona isso no nosso direito? Artigo 23 do Código Penal tem o direito de legítima defesa. Olha só como as coisas são interessantes. Direito de legítima defesa. Então eu não tenho como ter um policial a tiracolo. Eu estou andando na rua, vem alguém que quer me roubar um celular ou minha carteira, qualquer coisa que eu tenha. Não tem um policial tiracolo. Por isso que o Estado fala que o homem e todas as pessoas têm um direito de legítima defesa. A minha vida e a minha propriedade, e também legítima defesa aos bens de uma outra pessoa. Eu não sou policial, mas eu vejo alguém tem uma tentativa de roubo de uma pessoa, eu posso agir para evitar que isso aconteça. Direito de legítima defesa a outrem, outras pessoas. Artigo 23 do Código Penal.
Olha, é interessante a gente ver como que essas teorias podem estar bem presentes na nossa vida, né? E no nosso direito, inclusive. Há uma questão interessante que o Hobbes fala, né? Porque é necessário ter um poder absoluto. Os pactos sem a espada não são mais do que palavras. Portanto, por isso o governante tem que agir, inclusive até com violência. Porque se ficar somente nas palavras, não houver a punição, algo que é muito importante no nosso direito ainda hoje, nossa vida ainda hoje. É proibido passar o sinal fechado. Se não tiver ninguém para multar, né? Fotografar e chegar a multa em sua casa, todo mundo vai contra essas regras. Então, o direito é importante, mas a punição para preservar o direito também é considerada para o filósofo, né? Ok, meninos, tá ótimo. Tem aí algumas perguntas para vocês responderem, tá? Dá uma lidinha nas páginas que eu indiquei lá na atividade e respondam lá para a gente. Até logo.